Bom, gente, nesse momento nós vamos começar uma série de conversas, de palestras, de mensagens sobre esse tema que aí está. Uma série curta de apenas 2 mensagens, tá bom? Hoje e no próximo domingo, conversando sobre se arrependimento matasse. Se arrependimento matasse. E eu queria deixar bem claro logo de início que o tema dessa série não tem absolutamente nada a ver com o fato de eu ter feito uma bariátrica há 20 dias atrás. Isso não tem absolutamente nada a ver com o fato de que eu não como algo sólido há 20 dias, né? E nem tem nada a ver com o fato de que eu fui no acampamento dos adolescentes hoje e eles estavam comendo uma feijoada e... Deixa para lá essa história. Se arrependimento matasse, não, gente? O tema dessa série nada mais tem a ver do que com um ditado popular utilizado após a constatação de que fizemos besteira, de que a gente deu com a cara na parede, de que a gente fez o que a gente não deveria ter feito. Quantas vezes ao longo da vida a gente não chega a uma conclusão como essa? Dá uma olhadinha em algumas estatísticas que revelam isso de maneira muito escancarada. 56% dos profissionais que se desligaram impulsivamente de suas empresas afirmam ter se arrependido disso. Não estavam felizes com o patrão, não estavam felizes com a equipe de trabalho, não estavam felizes com o salário ou com os benefícios que eram oferecidos, então, impulsivamente, mudaram de empresa. 56%. Deram com os burros na água, como a gente costuma dizer por aí, porque encontraram no outro emprego, na outra empresa, os mesmos problemas, as mesmas dificuldades. 56% se arrependeram profundamente disso. Uma outra estatística diz que 87% das pessoas que fumam regularmente afirmam ter se arrependido de um dia terem começado a fumar. A gente não está falando aqui de pessoas que não tem nada a ver com essa prática, mas de gente que está envolvida nisso, de gente que há muitos anos fuma, investe dinheiro, tem perdido um pouco da saúde por conta disso também. 87% das pessoas que fumam dizem: olha, se eu pudesse começar de novo a minha juventude, se eu pudesse escolher melhor as minhas práticas, eu abriria mão dessa história de começar a fumar. 83% das mulheres que já praticaram aborto afirmam terem se arrependido disso. Uma outra estatística estarrecedora, né? Porque enquanto tem um monte de gente por aí dizendo: a gente precisa se abrir, a gente precisa renovar nossa mente, a gente precisa considerar algumas possibilidades para poder cercear aquilo que não é do nosso interesse, do nosso prazer. As mulheres, 83% delas que fizeram aborto, dizem: se eu pudesse escolher de novo, se eu pudesse tomar essa decisão e voltar lá atrás, eu faria diferente. Eu teria tido meu filho, eu teria encarado aqueles que me coagiram a dar esse passo. Uma outra estatística de arrependimento: 70% dos homens que já traíram suas mulheres se arrependeram muito do que fizeram. Existem aqueles que são traidores contumazes, né? Existem aqueles que fazem porque são maus. Mas dentre aqueles que traíram apenas uma vez, 70%, depois de ter traído, diz: se eu pudesse voltar atrás, se eu pudesse ter essa decisão de novo diante dos meus olhos, eu faria diferente. Eu não machucaria tanto a minha esposa, eu não teria dado esse passo, que foi um passo que gerou feridas tão danosas no coração dos meus filhos. Por último, 54% dos cônjuges que se divorciaram afirmaram terem se arrependido dentro de alguns anos.
Num primeiro momento, a sensação do divórcio, ela gera uma sensação de alívio, é verdade, né? Porque você se afasta daquele que é o polo gerador, né? O centro irradiador de toda a dor, de toda a intranquilidade e falta de paz para você. Mas à medida em que o tempo vai passando, você vai percebendo que isso você encontra ao lado de outras pessoas. Isso você encontra ao lado de outras pessoas, independentemente de estar casado com essas pessoas ou não, e vai batendo com o passar do tempo em 54% das pessoas que se divorciaram. A ideia de que poderiam ter feito algo diferente, deveriam ter feito algo diferente anos atrás. Durante o período do carnaval, nós somos incentivados a fazer coisas das quais podemos nos arrepender amargamente. O tempo todo a gente faz, como a gente acabou de ver, coisas das quais a gente não se orgulha, coisas que nos levam ao arrependimento. Mas a gente não pode negar que nesse período do ano, em meio a essas festividades nas quais a gente se encontra agora, existem muitos apelos que nos induzem a fazer coisas das quais a gente mais tarde não vai se orgulhar. Eu lembro de alguns anos ter mostrado para vocês uma marchinha intitulada Batuque, que foi a marchinha do Império da Tijuca em 2015, que diz algo muito interessante. Ela diz assim: profano, embala o corpo, põe para dançar, o ritmo desce a ladeira, inclui, dita moda, conscientiza, refaz as cabeças, mistura, faz crítica, fala da realidade, faz onda que recria uma nação. Essa é uma marchinha que conclama os profanos. Quem são os profanos? Os profanos são aqueles que atentam contra tudo o que é santo. São aqueles que tem desdém para tudo quanto é divino, para tudo quanto é ético, para tudo quanto é moral. Ei, você profano! Aproveite os dias de carnaval e faça aquilo que você não tem coragem de fazer nos outros dias do ano. E é exatamente isso que a gente vê muita gente fazendo em meio a essas festas, né? Bebendo o que não bebe normalmente, comendo o que não bebe normalmente, se atrevendo e se aventurando a se relacionar com pessoas diferentes, mesmo já tendo um compromisso firmado com alguém. Algumas estatísticas alarmantes desse período: em 2007, no último carnaval, o número de acidentes de trânsito aumentou 20% devido ao consumo de álcool. Vai lá, se solta, se libera, aproveita a sua liberdade. 20% a mais de acidentes no trânsito. Eu tenho certeza que pessoas que passaram por esse acidente, por esses acidentes e ainda estão vivas, estariam arrependidas hoje. Os familiares também, arrependidos de terem permitido ou estimulado uma situação como essa. Também no carnaval do ano passado, o número de exames para detectar doenças sexualmente transmissíveis pós-carnaval triplicou. Triplicou. O número de pessoas que, depois de um carnaval cheio de calor e cheio de energia, colocaram as mãos na cabeça dizendo: o que é que eu fiz? Eu não tomei cuidado, eu me deixei levar, eu acabei acordando na cama de uma pessoa que eu nem sei o nome. O que é que eu fiz? E depois que o exame vem positivo, não tenho o que chorar, não tenho o que dizer, o estrago já está feito. Ainda em 2017, o número de casos registrados de violência física ou emocional contra as mulheres subiu 90%. É essa coisa da liberação o tempo todo, de você encher a cabeça e de fazer aquilo que dá na sua telha. É essa história de você se liberar para os seus instintos mais selvagens que acaba levando tantos e tantos homens, principalmente, a fazerem coisas tão horríveis como essas aqui. Essa história de se arrepender de práticas típicas do carnaval é tão comum que a sua data é escolhida estrategicamente, a dedo,
antes da festa do arrependimento. Eu não sei se você já tinha prestado atenção nisso, mas a data do carnaval varia. E como é que ela varia? Ela varia porque tudo começa com a definição do dia da Páscoa. O dia da Páscoa é escolhido. 40 dias antes, é separado para um período de festividades que envolvem uma dinâmica religiosa do arrependimento. E então o carnaval é colocado logo na sequência. É o que a gente chama de quarta-feira de cinzas. Um ritual bastante antigo, instituído por volta de 300 depois de Cristo, quando os pecadores confessavam os seus pecados e depois recebiam cinzas sob a cabeça, inaugurando assim a chamada Quaresma. Mas essa história da quarta-feira de cinzas não começa simplesmente aí em 300 depois de Cristo, ela é muito antiga. Esse ritual de colocar cinzas sobre a cabeça já era feito pelos judeus antigos. Quando tomados pela sensação de que fizeram alguma coisa muito ruim, ou de terem deixado de fazer alguma coisa que deveriam ter feito, eles tomavam cinzas, jogavam sobre a cabeça em abundância, eles se lançavam no pó, e ficavam ali amargurando o fato de terem feito o que não deveriam ter feito antes. Você se arrepende de algo assim? Você olhando para a sua história, para a sua caminhada, para o seu casamento, você tem coisas das quais você não se orgulha, coisas das quais você não se orgulha de ter dito, de ter feito, de ter deixado de fazer. Se podemos nos arrepender de algumas coisas, a pergunta que fica é por que é que nós não nos afastamos delas? Por que é que ao invés de nós tomarmos conta do nosso coração, do nosso ímpeto, a gente simplesmente continua fazendo as coisas e se programando para fazer algumas bobagens que a gente poderia deixar de fazer? Se não estamos devidamente arrependidos, por que buscamos o sinal da contrição? E com essa pergunta eu não faço nenhum tipo de crítica ao ritual católico de colocar cinza sobre a cabeça. É um ritual da religião católica que é digno de respeito, profundo respeito. O que me incomoda é essa história da busca por esse sinal de arrependimento sem nenhum tipo de espírito de contrição no coração. Será que o nosso Deus, que é o Deus que sabe todas as coisas, que conhece todas as coisas, Ele se deixa impactar por um sinal visível e externo que não encontra eco em algo que acontece lá no fundo do nosso coração? Em terceiro e último lugar, se queremos cultivar uma saúde integral, que envolve todas as áreas da vida da gente, por que a gente protela algumas iniciativas para a gente se poupar de problemas que fazem mal a nós e fazem mal também àqueles que nos cercam? Diferentemente do que alguns podem imaginar, fazer bobagem, fazer besteira, não é uma prática restrita àqueles que propõem ou que se propõem a pular o carnaval. Eu não estou tentando nem um pouco aqui constranger aqueles que têm uma história de folia e de festa nesse período, ou aqueles que ainda têm esse tipo de prática. O problema não está simplesmente nessa festividade. O problema é algo muito mais amplo e muito mais profundo. É o que disse Hermes Fernandes, um bispo anglicano. Preste atenção. O pecado não está na avenida onde acontecem os desfiles, nem nos bailes ou na transmissão televisiva. Antes, o pecado está em nós, em nossa natureza caída. Por isso todos, igualmente, tanto aqueles que brincam no carnaval como aqueles que não brincam, tanto aqueles que vão para a avenida quanto aqueles que vão para retiros, tanto aqueles que vão para os bailes como aqueles que num domingo como esse aparecem numa comunidade cristã, temos as nossas próprias razões para nos arrepender, inclusive pela nossa indiferença
e alienação. A nossa conversa hoje é especificamente sobre o princípio da prevenção. Se existem coisas das quais a gente não vai se orgulhar, daqui a 2 semanas, 3 semanas, 6 meses, 1 ano, a gente precisa se prevenir, a gente precisa se antecipar, a gente precisa criar alguns bloqueios para a gente não cair nessa cilada que muitas vezes somos nós mesmos quem criamos. Para isso eu quero investigar com vocês um texto que foi escrito pelo apóstolo Paulo a uma igreja que se encontrava dentro de uma cidade portuária chamada cidade de Corinto, uma cidade muito grande, uma cidade muito rica, uma cidade que fazia parte de uma rota de comércio bastante significativa do mundo antigo. Essa primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita com o intuito de corrigir inúmeras práticas das quais os cristãos podiam se arrepender. Então o apóstolo Paulo fala a respeito das divisões bobas e desnecessárias. Tinha gente dentro da igreja de Corinto se dando algumas disputas. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, e por algumas bobagens assim, as amizades estavam sendo quebradas. Cada um escolhendo o seu partido e por conta do seu partido político perdendo amigos. Olha, não vale a pena, num ano como o nosso, perder amigos por conta de política. Não vale a pena a gente perder amigos por causa de futebol. Não vale a pena a gente perder o carinho e a companhia de algumas pessoas por algumas trivialidades. E o apóstolo Paulo escreve para que os cristãos da igreja de Coríntios tomem cuidado com relação a isso. Ele também escreve no capítulo 5, falando sobre algumas imoralidades severas que estavam acontecendo no contexto daquela igreja, algo que estava acontecendo de maneira incontida. E quando eu falo imoralidade incontida, é imoralidade incontida mesmo, pode acreditar. Um fato em especial foi citado pelo apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, nessa primeira carta, que foi o fato de que um filho decidiu se abrasar com a esposa do seu pai, deitando-se com a sua madrasta. Enquanto algumas pessoas disseram assim, viu, esse negócio não pode acontecer, esse negócio é feio demais. Algumas pessoas estavam dizendo, quer saber de uma coisa? O mundo mudou, a gente precisa se liberar um pouquinho mais, porque toda forma de amor é amor. O apóstolo Paulo está dizendo, vocês não estão percebendo, mas vocês estão permitindo que algumas práticas imorais entrem na vida de vocês, e isso vai destruir vocês, a ponto de vocês, daqui a pouquinho, terem de se arrepender amargamente. Isso vai destruir a família de vocês, isso vai destruir o casamento de pessoas que vocês amam. Vocês precisam tomar conta disso. Também a questão do litígio entre os irmãos. Quando os gregos tinham um problema, eles resolviam dentro das suas associações. Quando os judeus tinham os seus problemas, eles resolviam esses problemas dentro das suas sinagogas. Agora os cristãos estavam tendo problemas e estavam levando para a corte romana. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, vocês vão passar vergonha. Vocês que são cristãos não estão conseguindo lidar com os problemas entre vocês, que coisa feia! Cuidado com essa história de ficar levando tudo para a justiça, de ficar levando tudo para o juiz, de ficar levando tudo para o promotor, de ficar o tempo todo buscando advogado. Vocês não são maduros o suficiente para resolverem algumas dessas coisas entre vocês, como discípulos de Cristo. Se vocês não fizerem isso que eu estou dizendo, diz Paulo, vocês vão se arrepender. Vocês vão se arrepender. Em quarto lugar, a desvalorização do casamento. Os cristãos de Corinto continuavam casando. A taxa de casamentos não diminuiu. O problema é que, por qualquer motivo, eles se divorciavam. Quando apareciam os primeiros sinais de disputa, de intransigência, de falta de satisfação, eles diziam, quer saber de uma coisa? Eu vou embora. E o apóstolo Paulo
trata esse problema dizendo assim: vocês precisavam tomar um pouco mais de cuidado, porque muitos dos divórcios de vocês estão acontecendo porque vocês não estão entendendo que no momento do casamento vocês não pertencem mais a vocês. Quando vocês se casam, os corpos de vocês pertencem ao cônjuge. Homens, parem de ficar correndo por aí atrás do prazer de vocês, porque o prazer de vocês deve ser para o prazer da esposa. E o prazer da esposa não deve ser caçado por aí nos becos e nos botecos, mas deve ser oferecido o tempo todo e gratuitamente, e bondosamente e amorosamente àqueles com quem vocês se casaram. A banalização do sagrado foi um outro problema que envolveu inclusive a Santa Ceia. Antes de cearem, comendo do pão e do vinho, que simboliza o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, eles estavam se empanturrando de comida. O apóstolo Paulo diz: vocês vão se arrepender disso, porque esse negócio é sagrado, e quando vocês movem em algo que é sagrado, vocês começam a agir contra o Deus que tudo vê, e contra o Deus que é justo juiz. Tomem cuidado. A idiotização de alguns dons espirituais foi um outro problema trazido pelo apóstolo Paulo. Eles começaram nas celebrações públicas a falar em línguas estranhas, e eles falavam todos juntos ao mesmo tempo, e o pessoal, quando chegava na comunidade cristã, dizia: o que é isso aqui? O pessoal bebeu, o pessoal está maluco, o que está acontecendo? Então ele coloca uma ordem dizendo: viu, se alguém foi levantado pelo Espírito de Deus para falar numa língua estranha, e ele admite essa possibilidade, que então haja alguém igualmente levantado pelo Espírito Santo de Deus no meio da comunidade, no mesmo instante, para trazer a interpretação do que foi dito. E no máximo 3, para que haja ordem e decência. Se vocês não fizerem isso como comunidade cristã, vocês vão se arrepender, porque vocês vão acabar afastando justamente aqueles que vocês querem alcançar. Vocês vão se arrepender, diz o apóstolo Paulo. Também a assimilação de filosofias vãs. Começou a entrar dentro da comunidade de Corinto a ideia de que a ressurreição era um elemento que poderia ser descartado. Porque alguns gregos não conseguiam se adaptar com essa história de que Jesus se levantou dos mortos, e então os cristãos disseram: bom, é só um conceito, a gente pode abrir mão disso. O apóstolo Paulo disse: vocês estão malucos? Vocês não conseguiram perceber que a crença na ressurreição de Jesus é a primeira das cartas de um grande castelo de cartas teológico, a ponto de se você retirar essa carta, todo o arcabouço de pensamento cristão desaba, não valendo para mais absolutamente nada. Se vocês não cuidarem da teologia de vocês, vocês vão se arrepender, e vão se arrepender amargamente. Por último, o mau uso da liberdade cristã, uma liberdade que foi garantida por Jesus e que estava sendo muito mal utilizada, e é exatamente nessa questão da liberdade que eu quero me aprofundar com vocês, porque a nossa sociedade grita por liberdade o tempo todo, não é? A gente valoriza essa história da gente ser livre, da gente não precisar depender de ninguém, da gente não ter que prestar contas a ninguém, a gente quer liberdade, liberdade, liberdade. O problema é que, em nome da liberdade, muita gente tem vivido atualmente como verdadeiros prisioneiros. Muitos se arrependem disso, mas por estarem vivendo como prisioneiros não conseguem se libertar de algumas dessas práticas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. É exatamente esse texto que nos dá algumas pistas interessantíssimas, que nos ajudam a nos protegermos, a nos prevenirmos, a fim de não nos arrependermos mais tarde de coisas que tenhamos cometido no passado. A primeira dica é: esteja atento à cultura que te envolve. Esteja atento. Existe uma cultura sendo disseminada o tempo todo, pela TV, pelo rádio, pela internet. E essa não é uma cultura impensada e refletida, pelo contrário, ela é muito bem pensada, ela é muito refletida e ela vem de maneira massificada, tentando formatar a nossa mente o tempo todo. E se a gente não toma cuidado, a gente se deixa levar. Percebam logo de cara que a dica do apóstolo Paulo aqui não é para que a gente viva dentro de uma bolha. Não é para que a gente se isole, não assista televisão, não olhe para a internet, não leia mais jornal, mas para que a gente fique atento. Nessa sua palavra, o apóstolo Paulo cita uma dessas palavras da cultura: tudo me é permitido. 2 vezes isso é feito. Tudo me é permitido. Esse era um ditado popular, era uma voz da cultura que o tempo todo procurava forjar na mente dos coríntios a ideia de que eles eram livres. Vocês são livres e devem fazer aquilo que lhes dá na cabeça. Vocês são livres e devem comer o que vocês quiserem, na medida que vocês quiserem, devem beber o que quiserem, na medida que quiserem, devem se envolver com as pessoas sem pensar nas consequências. Vocês são livres. Essa era a cultura que estava tentando formatar a mente dos coríntios naquele tempo. O apóstolo Paulo chama esse elemento cultural e dialoga com ele. Dialoga com ele dizendo: de fato, tudo nos é permitido, mas nem tudo convém. Ele traz à tona o conteúdo da sabedoria, o conteúdo do bom senso. Existem coisas sobre as quais não existe uma lei. Mas Paulo diz: vocês precisam ter bom senso. Parece que em algumas épocas do ano, em meio a algumas festas, ou até mesmo em meio a algumas confusões que a gente enfrenta por conta de problema financeiro, por conta de problema conjugal, a gente se permite a coisas que não são sábias. A gente se permite a coisas que não têm bom senso. O apóstolo Paulo está chamando a nossa atenção. Nós somos seres livres, sim, mas não abra mão da liberdade, da sabedoria e do bom senso. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Aqui ele está chamando a atenção da gente para o fato de que, em nome da liberdade, algumas pessoas estão vivendo como prisioneiras. Certa vez um filósofo disse que nós só sabemos
se somos de fato livres de alguma coisa ou de algum desejo, se nós conseguimos dizer não a ele. É o contrário do que a cultura faz. A cultura diz: você só é livre se você puder dizer sim. Não. Esse filósofo diz: se você só consegue dizer sim, talvez você seja escravo de você mesmo, dos seus desejos, dos seus impulsos, assim como alguns animais estão presos aos seus impulsos e aos seus desejos. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. Uma terceira consideração do apóstolo Paulo: vocês são livres, mas cuidado para não perder a sabedoria, cuidado para não deixar que nada te aprisione, e cuidado para não se envolver, em terceiro lugar, com aquilo que é passageiro. Porque tem gente que compra com força demais e com voracidade demais aquilo que escorre pelo vão dos dedos. Se a gente não empenhar a nossa vida naquilo que é duradouro, naquilo que edifica, naquilo que constrói, a gente vai fazer da nossa vida uma bagunça, cheia de êxtase, mas que no final das contas não tem consistência alguma, não tem volume algum, não tem profundidade nenhuma. Existem muitas culturas nos bombardeando o tempo todo. A cultura individualista faz com que os projetos comunitários nos quais a gente quer se envolver não sejam possíveis. E por conta dessa cultura, muita gente tem tido dificuldade de assumir compromisso de amizade, assumir compromisso de parceria, assumir compromisso de casamento, de fidelidade. Cuidado, porque se essa cultura te morder, os teus projetos comunitários vão todos ruir. A cultura hedonista, que é a cultura do prazer, do meu prazer, é uma cultura perigosa também, porque faz com que a felicidade, que é tão celebrada pela nossa cultura, seja algo que eu desejo acima até mesmo do direito da felicidade daqueles que estão próximos a mim. Eu tenho o direito de ser feliz. Tá bom, mas você tem o direito de passar por cima da felicidade dos seus filhos para isso? Você tem o direito de passar por cima da felicidade do seu marido para isso? Da sua esposa para isso? Daquele que te emprega para isso? É assim que a coisa funciona. Atente também para a cultura imediatista que tem pegado a gente. Como essa cultura pega, né? A gente quer tudo para já, para o imediato, para esse instante. E essa cultura tem ficado cada vez mais aguda, principalmente para as gerações mais novas. Eu conversando com um dos meus filhos sobre a prática deles de basquete, perguntei: por que você desistiu tão rápido de participar daquele time que você estava jogando? Ele disse: porque eu estive ali há algum tempo, algumas semanas, e acabei não entrando no time titular. Falei: ok, você não entrou no time titular, mas isso demorou quanto tempo? Quanto tempo você lutou para poder chegar ao time titular? Quanto tempo você trabalhou? Quanto tempo você treinou? Quanto tempo? Quanto tempo? E a resposta foi: 1 mês. 1 mês. É assim que a cultura tem chegado na gente. A gente já não luta por mais nada, a gente já não entra em processos com mais nada, a gente desiste rápido demais porque a gente quer os louros, a gente quer a honra, a gente quer a glória agora, os resultados já, imediatamente. Isso pode destruir a gente. A cultura consumista é outra cultura perigosa que está nos rondando e que tem feito com que a gente olhe para as pessoas como verdadeiras coisas, como matéria-prima da nossa realização. Isso é perigoso demais,
Não deixe essa cultura chegar perto de você por conta do desejo de crescer financeiramente, de ampliar o seu network profissional. Muita gente tem olhado para os outros como números, como oportunidades de negócio. Pessoas não são números e pessoas não são oportunidade de negócio. Pessoas são pessoas. E se a gente romper com esse princípio, a gente detona os nossos relacionamentos. A cultura descartável é uma outra cultura que tem nos detonado. A gente não quer consertar mais nada. Tudo aquilo que parece ter um mínimo de defeito, ou de dar trabalho, a gente descarta. E assim a gente vai descartando amigos, assim a gente vai descartando marido, esposa, filhos, pais, igreja. A gente precisa atentar para a cultura que nos envolve. A gente precisa atentar para a cultura que nos envolve. A segunda dica dada pelo apóstolo Paulo para a gente não se arrepender é: resista à tendência da departamentalização da vida. Resista à tendência de entender que a vida é uma série de departamentos, de que existe vida espiritual, de que existe vida profissional, de que existe vida conjugal, de que existe vida com os amigos, como se a gente pudesse ser, em cada uma dessas esferas, uma pessoa diferente, com princípios diferentes, com propostas de vida diferentes, com um jeito de falar diferente. Esse tipo de coisa é algo que tem sido desenvolvido pela cultura presente também e que nos fragmenta, nos rasga ao meio e nos leva à loucura. Percebam que o apóstolo Paulo está dizendo: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Para a gente entender isso aqui, eu preciso contar uma coisa para você. Presta atenção. Existia nesse período uma cultura chamada cultura gnóstica, imperando sobre a cabeça de muitos gregos. Essa cultura fazia com que eles compreendessem tudo que diz respeito à mente como algo bom, como algo luminoso, e tudo o que envolvesse o corpo como algo desprezível e sem importância alguma. Ou seja, na cabeça desses gregos, uma coisa era o encher da mente e do intelecto com bons livros, com boa literatura, e eles faziam isso o tempo todo. Mas o que eles faziam com o corpo? Brincando nos bordéis, enchendo o corpo de comida e de bebida, sem nenhum tipo de moderação e de bom senso, isso para eles não era um problema, porque uma coisa era a mente, outra coisa era o corpo. O apóstolo Paulo está dizendo: por seu poder Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Ele está lembrando os cristãos da igreja de Corinto que Jesus não ressuscitou simplesmente no seu intelecto, simplesmente no seu pensamento, de maneira etérea, mas ele ressuscitou dos mortos tendo o seu corpo trazido de volta. Ou seja, Deus valoriza o que nós fazemos com o nosso corpo. O túmulo estava vazio 3 dias depois da morte de Jesus, porque o corpo de Jesus também foi valorizado, é o que o apóstolo Paulo está tentando dizer. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Valoriza a mente, valoriza a alma, valoriza o emocional, mas valoriza também o corpo. O que nós fazemos com o nosso corpo importa para Deus. O que nós fazemos nas mais variadas esferas, como a gente gosta de dizer, da nossa vida, importa para Deus. Importa para Deus. O cuidado integral da nossa vida merece investimento físico. Certa vez o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele diz: o exercício físico para pouco é proveitoso, mas envolvam-se com o cuidado espiritual. Ele não está dizendo nesse texto que o cuidado físico é o único que importa, que o cuidado espiritual é o único que importa, mas que o espiritual tem uma preponderância sobre o físico. Mas o físico é importante. Investimento intelectual, essa coisa da gente crescer,
através de algumas leituras, através de cursos que sejam importantes para a gente. Não se acomode, não. Deus se interessa com o seu, Ele se importa com o seu crescimento intelectual. Que tal ao longo desse ano você se planejar para fazer algumas leituras, para se aprofundar em algumas coisas, para você não ser levado como quem é levado pela onda do mar, de um lado para o outro. Investimento emocional. Está sentindo o teu emocional com menos energia? Está sentindo dificuldade de lidar com alguns sentimentos? Procure ajuda. Existem inúmeros terapeutas que têm feito um bem tremendo a pessoas que precisam de ajuda nessa área. Investimento relacional. Para de ficar só se envolvendo com coisas, com dinheiro, com bens. Isso tem o seu lugar, isso tem a sua importância, mas abdicar do investimento na esposa, nos filhos, nos relacionamentos, nas amizades é loucura. Que proveito a gente tem de gastar a vida inteira acumulando bens e no final passar a velhice com a sensação de que nós estamos sozinhos, de que nós não temos ninguém porque a gente não cultivou bons amigos. E o investimento na espiritualidade, não menos importante, eu diria o centro de tudo isso. Espiritualidade não é algo que começa quando a gente decide. Espiritualidade é algo que faz parte da nossa essência, da nossa natureza. Nós somos seres espirituais. Eclesiastes capítulo 3 diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse consiga discernir ao certo o que isso significa. Ou seja, aqui dentro, mesmo em meio aos bens, mesmo em meio às realizações profissionais, mesmo em meio à busca pelo sucesso, a gente tem algo que nos diz assim: a vida não pode se restringir a isso. É necessário ter algo mais. Dê atenção a essa voz, dê vazão a essa voz e se permita encher do Deus, que é o único ser capaz de preencher esse vazio que se encontra no nosso interior. Terceira dica do apóstolo Paulo para a gente não se arrepender: considere as implicações das suas mais variadas ações. Você não quer se arrepender mais tarde de algumas coisas que você está prestes a fazer? Considere as implicações. Isso é inteligente, isso é de bom senso. Vocês não sabem, diz Paulo, que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Deixa eu tentar explicar isso para vocês. A Bíblia afirma que, através do ato sexual, dois corpos, duas pessoas, se tornam espiritualmente uma. Não, eu não estou dizendo que a Bíblia afirma que duas pessoas que conhecem a Deus, que duas pessoas que acreditam nisso, que têm a filosofia cristã. Não, a Bíblia diz que duas pessoas, independentemente da fé que professam, independentemente das suas opções, da sua história de vida, quando elas se unem sexualmente, elas se tornam uma só carne. Deus passa a vê-los como uma só pessoa, de tal forma que não há a possibilidade de uma separação sem um rasgo, sem um dano muito profundo. A Renata aí complicou um pouquinho, porque eu já tive mais de um parceiro, eu já tive mais de um amor, eu já tive mais de uma pessoa. Infelizmente. Porque o que a Bíblia afirma é que essa prática de se ligar a outras pessoas indistintamente, pelo mero prazer físico, é algo que gera dano à medida em que a gente precisa se separar, porque espiritualmente nós nos tornamos um. É inevitável que hajam cicatrizes, é inevitável que hajam rasgos, é inevitável que haja sofrimento, que haja dor.
E o apóstolo Paulo está dizendo, viu, se vocês sabem disso, não se unam a uma prostituta, porque dessa forma vocês vão se unir a ela. E quando vocês se afastarem dela, vocês serão rasgados no seu emocional. Vocês serão rasgados no seu interior. É engraçado, essas fissuras, elas não aparecem com um diagnóstico médico. Se você fizer uma tomografia, não vai aparecer. Mas esse dano acontece lá dentro. Por isso o apóstolo Paulo diz, toma cuidado com as implicações. Pois como está escrito, os dois serão uma só carne, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Pensem nas implicações. Perguntas para quem não quer se arrepender. Qual a implicação espiritual da decisão que eu estou para tomar? Estou para me casar. Qual a implicação espiritual disso? O que Deus pensa da pessoa a quem eu escolhi? O que Deus pensa a respeito das minhas intenções com esse casamento? Segunda pergunta, qual a implicação legal do que eu estou fazendo? Eu vou fechar um negócio. Esse negócio é legal? Esse negócio é bem visto? Esse negócio pode ser publicado num jornal, na internet, com o meu nome, com a minha foto, sem problema algum? Pense nas implicações. Porque quando a gente não pensa nas implicações, a gente quebra a cara, a gente se dá mal. Qual a implicação afetiva disso? Isso vai fazer bem para minha esposa? Essa decisão que eu estou para tomar vai fazer bem para o meu marido? Os meus filhos vão ser beneficiados com isso? Os meus amigos serão beneficiados com isso? E por último, qual a implicação financeira disso? Quantos de nós não temos quebrado a cara por não pensarmos nas implicações de algumas decisões que envolvem dinheiro, né? E a gente vai comprando, a gente vai adquirindo, a gente vai pensando depois. E aí quando a gente para ver, quando a gente para fazer as contas, a gente percebe que a gente se arrebentou. Pense nas implicações. É uma outra dica dada pelo apóstolo Paulo para que a gente não quebre a cara e não se arrependa. Em quarto lugar, faça uso dos escapes preparados por Deus e fuja. Em alguns momentos, a gente vai parar numa bifurcação bastante perigosa. E se a gente não perceber a bifurcação e não fizer a opção correta, a gente quebra a cara e se arrepende profundamente. Olha o apóstolo Paulo sendo altamente imperativo. Fujam da imoralidade sexual. Fujam! Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Fuja, fuja. Tem coisas das quais a gente precisa fugir. E não bancar o corajoso e tentar enfrentar. Uma história muito interessante que nos conta isso é a de Gênesis capítulo 39. Olha que história interessante. José era atraente e de boa aparência, um gatinho daquele tempo. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo, uma mulher casada, uma mulher que tinha compromisso público com um outro homem, e o convidou, venha e deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa, e tudo tem deixado aos meus cuidados. Como é que eu vou fazer um negócio desse com o meu patrão? Como é que eu vou dormir com a esposa de quem confiou em mim? Ninguém nesta casa está acima de mim, ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Você prestou atenção? E pecar contra Deus. Normalmente a gente acha que os nossos pecados são coisas que a gente
administra no nível horizontal apenas. Esse texto bíblico nos mostra que a primeira implicação de um pecado pessoal é uma implicação vertical com Deus. Os nossos pecados são, antes de tudo, afrontas contra Deus, contra o nosso Criador, contra aquele que enviou Jesus, o seu único filho, para morrer no nosso lugar. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Ela o agarrou pelo manto. Rapazinho, você não vai fugir agora. Aí a cultura diz assim, mas homem que é homem, não pode dar um passo para trás, né? Homem que é homem, não pode se conter, não pode perder uma oportunidade como essa. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos e deite-se comigo. E o texto termina dizendo, mas ele fugiu da casa. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Consegue imaginar a cena? Um rapaz sem roupa, saindo correndo e o pessoal perguntando, o que aconteceu? Ele diz, não posso contar agora. Fugindo de uma mulher que queria se deitar com ele, uma mulher casada. A cultura diz, isso é covardia. A cultura diz, isso é coisa de gente que não gosta de sexo. Mas a Bíblia diz, isso é coisa de gente corajosa e com caráter. Você não quer se arrepender? Fuja. Existem coisas com as quais a gente não pode brincar. Fuja, para você não se arrepender depois. Para você não se arrepender depois. Com o propósito de reunir forças para fugir, não tome decisões impulsivas. Não tome decisões intempestivas no meio do calor dos problemas. Não tome decisões solitárias. Peça conselhos. Não tome decisões obstinadas, sem orar e se perguntar para o Senhor se aquilo é o que Ele deseja para a sua vida. A última dica, para a gente não se arrepender de coisas que podem nos fazer mal. Lembre-se constantemente daquele a quem você pertence. Lembre-se constantemente daquele a quem você pertence. É isso mesmo. O apóstolo Paulo conclui o texto que a gente leu dizendo, acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Deus não mora num prédio na Levindo Lima 126, Deus não mora na catedral em São Paulo, Deus não mora na catedral em Roma, Deus mora em templos humanos, em seres de carne e osso, no nosso interior. Vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo e que vocês não são de si mesmos? Essa frase é muito forte. Você consegue perceber a densidade dessa palavra? Vocês não pertencem a vocês. Como assim? Como eu não pertenço a mim? Como eu não tenho direito sobre mim, como eu não tenho mais poder sobre mim, como o arbítrio não pertence mais a mim, o texto diz, porque vocês foram comprados por alto preço. Um alto preço foi pago pela vida de cada um de nós.
E quem pagou esse preço foi o Deus Pai, que vendo os nossos pecados, não ousou poupar nem o Filho dele para nos livrar da morte. Ele tomou Jesus, enviou Jesus ao mundo, para que os nossos pecados fossem lançados sobre ele, para que através do sacrifício de Jesus, nós tivéssemos pleno perdão, e assim fôssemos reconciliados com ele. Esse foi o preço. Uma pessoa precisou morrer para que você pudesse conversar com Deus hoje. Uma pessoa precisou morrer para que as suas orações não batessem no teto e voltassem. Uma pessoa precisou morrer para que você conseguisse sorrir nesses dias de carnaval. Uma pessoa precisou morrer para que você pudesse se alegrar em meio ao seu trabalho, em meio à formação de amigos. Uma pessoa morreu para que o mundo não fosse totalmente destruído. Esse foi o preço pago, preço que faz com que a gente não pertença mais a gente mesmo. Eu gosto de contar muito o que eu assisti num filme chamado Gladiador. Já contei isso aqui algumas vezes. Existe uma cena em que o gladiador principal está numa arena, brigando, ao lado de alguns companheiros contra alguns soldados romanos, e eles ganham dos soldados romanos, e no meio de dos episódios dessa batalha, esse principal gladiador consegue salvar a vida de um africano. Ele salva a vida do africano, continua a batalha. Depois de terminada a batalha, esse principal do filme caminha na direção da liberdade, e ele percebe que tem passos atrás dele. Ué, o que aconteceu? Quem que está aqui atrás? E ele entra numa viela, espera, arranca a espada da bainha, e quando o africano aparece, ele coloca a espada no pescoço do africano, e ele diz: o que você está fazendo aqui? Eu quase te matei. E a resposta desse africano é sensacional. Ele disse assim: eu estou aqui porque, de acordo com a minha cultura, quando alguém salva a vida de uma outra pessoa, essa pessoa que foi salva não pertence mais a si mesma, mas pertence àquele que o salvou. Agora é minha responsabilidade viver todos os meus dias para te servir. Pode caminhar, eu vou atrás de você. E se você precisar de alguma coisa, eu te sirvo. Se você tiver que lutar com alguém, eu luto. Se eu precisar dar a vida por você, eu dou. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, porque Jesus nos salvou naquela cruz. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Se você pertence a Deus, opte pelo que agrada a Deus, opte pelo que honra a Deus, pelo que glorifica a Deus e por aquilo que expande o reino de Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Se isso entrar na nossa cabeça, a gente vai se arrepender bem menos na vida. A gente vai dar bem menos cabeçada. E no final da história a gente vai perceber que a gente edificou alguma coisa muito significativa e importante. Concluindo, quais as áreas da sua vida onde você mais frequentemente tem errado nos últimos anos? Você consegue perceber? Parece que a gente sempre tem uma ou duas áreas na vida da gente onde os erros são mais constantes, eles são mais agudos. Você consegue perceber isso na sua vida? É a área financeira? É a área da grosseria com as pessoas? É a área da infidelidade? Qual é a área que mais te aflige? Aonde você tem mais batido cabeça nos últimos anos?
quais as providências que você pode tomar diante de Deus para prevenir esses erros. Viu? Não precisa contar com a quarta-feira santa. É só não fazer bobagem na segunda santa, na terça santa. É só entender que você não existe para você. E que a partir do que Jesus fez na cruz, nós agora vivemos é para a satisfação do coração dele. Nós vivemos é para a glória dele. O tempo todo. Que tal você fechar os seus olhos e gastar um tempo conversando com o Senhor? Permita que Ele lance luz no seu interior, a fim de que você previna atitudes danosas das quais você possa se arrepender. Esse momento é muito importante. Converse com Deus. Fale com Ele.